Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais um devocional. A fé se aprende. Quarta-feira, 8 de setembro. Não sei se você tá aí no gravado nessa data, 8 de setembro de 2021. Mas independente de qual data você esteja aí no YouTube, independente se você tá no dia de hoje ou em outra data, nesse ano ou no próximo ano, não importa. O que importa é que Deus é contigo e de que Ele pode falar com você nesse momento. Na verdade, Ele vai fazer isso. Você só precisa colocar intenção. Intenção aonde você pensa e fala. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, seja muito bem-vindo. Segura aí quem tá no Instagram. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Como é que vocês estão, gente? Pós-feriado aí, dia 7 de setembro. Você foi abençoado com a mensagem de ontem? Sim ou não? Como é que foi o seu feriado? Com a palavra de ontem. Quem estava no devocional de ontem que está aqui no ao vivo, dispara o dedinho no coração. Vou só trocar a música aqui. Não é por vista, sempre foi a fé. Ó, sempre foi a fé. Essa música fala de alinhamento, sabe? Essa música fala que não é por vista, sempre foi a fé. Você vai entender isso aí hoje. E quando a gente deseja a fé, a gente começa a se alinhar com Deus revelado em Cristo Jesus, que é o nosso Pai. Nosso Pai. E eu abri até uma caixinha de pergunta anteontem. O que te impede, fazendo essa pergunta, o que te impede de ter intimidade com Deus? Ou o que pode te impedir de ter intimidade com Deus? E as respostas, elas são as mesmas e a gente vai resolver uma por uma no dia de hoje, em nome de Jesus. Sem nenhum sistema fechado, sem nenhum protocolo, sem nenhum ritual, sem nenhuma interferência. Ô Bruno, as minhas preocupações, os meus medos, as minhas ansiedades, o auto-julgamento no qual traz culpa para minha vida me impede de ter intimidade com Deus. Eu vou fazer essa pergunta para você que está aqui no ao vivo e você que está aqui no YouTube. De repente você não viu essa caixinha de pergunta e não respondeu. Então, o que te impede de ter intimidade com Jesus? O que te impede? Se te impede, se as preocupações, se o medo, se a culpa te impede, os pensamentos negativos, foi uma das coisas que vocês responderam, os pensamentos negativos que faz com que você não se concentre em ter intimidade com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não quer que você peça para resolver essas coisas. Ele está te chamando no dia de hoje para você pedir a fé incondicional, a fé ensinada pela videira. E aí sim, preocupação, medo, ansiedade, pensamento negativo que não te deixa se concentrar, a culpa, todos esses sentimentos são resolvidos. Então você está entendendo que é diferente você pedir a resolução desses problemas e pedir a fé? Peça a fé e todas as coisas serão acrescentadas, e você vai entender por que isso. Porque é normal a gente pensar, não vou pedir a fé, eu preciso pedir para Deus para, assim, eu preciso resolver, às vezes nem peço para Deus, às vezes eu falo, não, deixa Deus ocupado com outras pessoas e deixa agora eu resolver as preocupações, resolver as ansiedades, resolver o medo, resolver a culpa para depois me aproximar de Deus. Quem está entendendo isso? Então hoje é dia de mudar algo aí dentro de você, algo novo pode sim chegar em você aí, e eu creio nisso. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, você que está no YouTube e no Instagram, Família JC. Bom dia para vocês, viu? Bom dia para todas as mulheres, todos os homens. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Beijo, Sabrina, Priscila, Dorinha, Luciana Garrido, Flatiene, Bastos Gutenberg,
Naomi, Carla, Renatinha, bora. Bora. Ana Márcia. Jesus acalma uma tempestade. Feche seus olhos se você puder. Aí, obrigado, Elândia. Elândia anotou, você que está no YouTube aí, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Jesus, quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021, eis aqui sua família. Eis aqui todas as almas, não só das pessoas que estão do outro lado, mas eis aqui a minha alma, a alma da minha esposa, a alma já da minha filha que está no ventre da Bruna. Eis aqui todos os seus filhos, todas as suas filhas. Por favor, Jesus, se manifesta nesse lugar. Não importa se seja presencial ou virtual. Nós estamos nesse momento virtual, mas a sua presença ela é eterna. Então, Jesus, fala conosco. Nós queremos ouvir sua voz. Você colocou algo no meu coração hoje de manhã. Me permite, Jesus, mais uma vez, compartilhar a sua palavra com todos que estão aqui, no ao vivo e no gravado. Não pela minha sabedoria, mas pelo seu Santo Espírito. Pelo seu Espírito. Não pela minha linguagem de sabedoria. Linguagem persuasiva. Para que a fé de todos que estejam aí do outro lado seja ativada no poder da videira. E não no Bruno. Nem na Bruna, nem na minha filha. Que a fé seja ativada aí dentro de você. A fé é uma escolha diária. Você pode escolher ela diariamente. Você pode escolher ela 2 vezes por semana. Você pode escolher ela semanalmente. Você pode escolher ela semestralmente, anualmente. Você pode escolher ela apenas quando você precisa, quando você passa por uma tempestade. Aí é a sua escolha. É a sua escolha. Nós escolhemos aqui no Cola na Videira, há 539 dias, todos os dias, ativar essa fé junto, nessa geração. E centenas de pessoas, centenas de famílias já foram abençoadas. Chega o momento de você ser abençoado. E aí você vai perceber que o segredo não está no externo, está no interno. Você vai perceber em algum momento da caminhada de fé, de que você é a própria bênção. E aí depois todas as coisas são acrescentadas, aquelas que nós queremos, trabalho, nós queremos uma família organizada, nós queremos filhos, nós queremos carreira, nós queremos dinheiro, é ou não é? Mas primeiro Deus quer colocar um tesouro aí dentro de você. Então, por favor, tira qualquer interferência e se engaje na palavra nesse momento, para que faça sentido você estar aqui. Amém? Vamos embora? Olha só. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia em diante, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa. Jesus estava onde? Jesus estava na popa, na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro, lá na pontinha do barco lá. Dormindo sobre o travesseiro. Tinha um travesseirinho para ele lá. Alguém pôs. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? Jesus, você não se importa que nós morremos? Nós vamos morrer, Jesus. Você vai também, hein? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Jesus disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou e continua perguntando para a nossa geração, para mim e para você todo dia: por que vocês são tão medrosos? Interrogação. Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros:
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, isso aqui vai explodir algo novo dentro do seu coração. Presta bem atenção. O devocional vai ser curto e direto ao ponto. No sentido assim, cara, nós precisamos enxergar uma simplicidade nessa fé. Você precisa enxergar uma simplicidade nessa fé. Agora, quem vai fazer você ver não sou eu. E nem é você. Você só precisa pedir, eu quero ver a simplicidade na fé. É o próprio Deus que vai fazer isso com você. Quando Jesus ele pergunta, por que vocês são tão medrosos? Ele está perguntando para aqueles que andavam com ele já há um tempo. Então, por exemplo, se você nunca ouviu falar sobre Jesus, ele não vai perguntar para você por que você é tão medroso. Agora, talvez todos dessa sala ou muitos dessa sala já estão caminhando com Jesus há um tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos. Mas continua sendo dominada pelo medo. Então, antes de tudo, o segredo dessa fé é conhecer quem Jesus é. Rapaz, por favor, entenda, ou pelo menos deseje entender, senão não faz sentido você nem estar aqui no Cola na Videira. Mas eu creio que se você está aqui é que você está aberta, o Pai te trouxe no mundo espiritual. Ninguém vai colar na videira, ninguém vai chegar, não nesse Instagram, mas é que ninguém vai chegar perto de Jesus, senão aquele que foi chamado pelo Pai no mundo espiritual. É palavra isso, é promessa isso. Então eu fico de boa, eu creio nisso. Então, o primeiro passo é você conhecer que, olha o seguinte, a Bíblia Sagrada é um livro sobre Jesus. A Bíblia Sagrada, tá aqui, ó, eu gosto dessa capa, comprei pra mim e me dei de presente. A Bíblia Sagrada é um livro sobre quem? Jesus. Por quê, gente? Porque há 2000 anos Deus resolveu se comunicar conosco, com todos os seres humanos, através do seu único filho, Jesus. Ele resolveu se comunicar em carne, encarnando na terra. Jesus. Nós, seres humanos, criamos tecnologia para subir e andar na lua. E Deus decidiu andar na terra. Então o primeiro passo é você conhecer quem Jesus é. E essas pessoas que estavam com ele, os discípulos, a equipe de Jesus, já estava andando com Jesus. Já há um tempo, tá? Quem tá aí que tá assim, cara, eu nunca ouvi falar sobre quem Jesus é e eu tô aqui pela primeira vez. Fala pra mim aqui no chat. Eu tô aqui pela primeira vez, eu nunca ouvi nenhuma informação sobre Jesus, eu nunca estudei sobre quem Jesus é. Cara, não, e mesmo você que já tem relacionamento com Jesus, não pare de fazer essa pergunta. Jesus, quem você é? Não limita ele na sua vida. Pra quem já tá colado na videira há um tempo. Continue pedindo a revelação. Jesus, eu quero saber mais. Jesus, Jesus, por favor, seja feita a tua vontade no dia de hoje. Mas se possível, fala pra mim coisas novas sobre você. Fala pra mim coisas novas sobre você. Pede, ninguém vai entrar aqui até 9h30, tá? 9h35. Quem tá aí pela primeira vez? É isso aí. Então, Jesus, ele tinha essa equipe de 12 e aí no momento que já estava muito tarde... Oi? Só um minutinho. Oi, Juarez, a gente tá terminando uma reunião. Você pode voltar às 9h30? 10 horas. 10 horas, por favor. Ô Juarez, 10 horas, tá? Obrigado, irmão. É o Juarez. Vocês vão conhecer o Juarez. Talvez vocês vão conhecer o Juarez. Então, essa equipe de Jesus, eles estavam cansados porque eles andavam muito, eles estavam fazendo várias coisas e já era tarde. E aí Jesus deu o comando, vamos passar para outra margem, de barco. Vão, Aí o que aconteceu? Vão comigo aqui junto. Eles se despediram da multidão, eles despedindo a multidão, levaram Jesus para dentro do barco. Só que é o seguinte, outros barcos seguiam eles. Você tem que guardar isso, vamos guardar isso pro final aqui. Guarda aí, outros barcos seguiam Jesus e os seus discípulos que estavam em um barco. Então olha só, quem entrou aí depois, presta bem atenção, eu abri uma caixinha de pergunta e nessa caixinha de pergunta a gente perguntou, o que te impede de ter relacionamento com Deus? Intimidade, porque essa fé não é hospital, viu gente? A fé não é hospital.
A fé ensinada por Jesus não é. A fé ensinada por talvez outra pessoa, outro alguém, ou outra pessoa que... eu acho que é Jesus diferente do que está na Bíblia, talvez seja hospital, porque eu já ouvi isso. Ah, vamos lá porque lá é como um hospital. Não, não é como um hospital. Jesus é um lugar de morada. E quando você nasce de novo, você tem a certeza absoluta de que você é filho, e o filho não quer viver longe do pai. Se você oscila na idas e vindas, é porque você ainda é órfão, e isso vai ser resolvido agora, hoje, em nome de Jesus. Nós nascemos como órfãos, afastados de Deus. Órfão não é só quem mora no orfanato, não. Todo mundo que não conhece esse pai e não sabe o quanto esse pai nos conhece e nos ama, eu vivo como órfão. Eu me comporto como órfão. Você está se comportando como órfão? Quer ver uma evidência de que você está se comportando como órfão? 30 anos da minha vida eu me comportei como órfão. O que é isso, Bruno? Se a ansiedade, o medo, a preocupação, os pensamentos negativos, a culpa, o auto-julgamento domina você, isso está presente todo dia, todo tempo na sua vida, você ainda está vivendo como órfão e você não pode mais aceitar isso. E o segredo não é você pedir para Deus, presta atenção, não é você pedir para Deus para resolver esses problemas. É simples. Jesus, eu quero a fé. Por quê? Tá aqui, ó. Olha só. Quando eles entraram nesse barco, começou a tempestade. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. No meio da tempestade. Por que Jesus estava dormindo no meio da tempestade? São vários ensinamentos, mas um primeiro ensinamento, anota aí, é por quê? Porque Jesus quer nos ensinar a dormir no meio da tempestade. Se você não sabe, por isso que é importante a gente conhecer a história completa e não apenas alguns registros do que está na Bíblia. Jesus é o modelo a ser seguido para nós. Ué, você não está colado aqui na videira? Então você é ramo, você é galho, ramo. E todo ramo, nada vem do ramo, tudo vem da videira. Então ele é o modelo. Não pensa assim, ó, presta atenção, não pensa assim, então, né, só Jesus pode dormir no meio da tempestade. Não, Jesus quer fazer você dormir no meio da tempestade, porque vai ter tempestade, vai ter pandemia, vai ter milhares, centenas de motivos para que a gente seja dominado pelo medo, dominado pela preocupação. Logo você não consegue dormir, logo quando você não dorme, você tem comportamentos estranhos ao longo do dia. Você sofre as consequências de não ter dormido à noite, de não ter dormido no meio da tempestade. Às vezes você, mulher que está aqui, ou homem, você nem dormiu direito à noite porque fica acordando várias vezes à noite, perturbado por causa de alguma coisa que nos olhos humanos faz todo sentido você estar preocupado. Só que é o seguinte, Jesus quer te entregar olhos espirituais a partir de hoje. E olhos espirituais não é privilégio de alguns. Olhos espirituais não tem nada a ver com misticismo, nada a ver com filosofia, nada a ver com ritual, nada a ver com processo, nada a ver com absolutamente nada. Precisa ter o desejo. Eu quero essa fé. Eu quero essa fé do Nazareno. A fé que me faz andar sobre as águas. A fé que me faz crer que até o vento aqui, ó, até o vento e o mar obedecem ele, ué. Então, ó, como o David, um beijo no seu coração, o David escreveu daí, não andais ansioso por coisa alguma. A Bíblia diz isso, mas por que que a gente anda ansioso? Por que que você anda ansioso e eu ando ansioso? Na verdade, a gente vem experimentando andar sobre as águas em cima do natural, em cima da ansiedade, em cima da preocupação, em cima do medo. Mas para isso você precisa pedir a fé. Não, quem está entendendo isso? Olha lá, fala sobre o medo, síndrome do pânico. Tô falando. Você não tem que pedir para Jesus aqui nessa live, aqui na Bíblia, você não tem que pedir para Jesus para resolver o medo. Porque ele está perguntando para você, por que você é tão medrosa? Por que você é tão medroso, Bruno? Como consequência, gera pânico.
raiz tem que ser resolvida, gente. Enquanto a gente só pegar e querer resolver a ansiedade, querer resolver a síndrome do pânico, querer resolver a patologia de alguma coisa, não é aqui esse ambiente não, hein? Aí você vai no médico, se tiver alguma patologia, se tiver que tomar algum remédio, pode tomar, não tem problema. Mas a causa raiz é a dúvida que você tem. E a dúvida só vai ser tirada quando você pedir: eu quero a fé sua, Jesus. Eu quero a sua fé, Jesus. Você tem que falar isso. Escreve aí no chat: eu quero a sua fé. E aí, todas as coisas são acrescentadas. Os problemas começam a ser resolvidos. Sabedoria começa a vir, novas pessoas, portas se fecham, outras se abrem, portas se escancaram. Aí você percebe que a porta de Deus, que Deus abre, ninguém fecha. Aí você percebe que a porta de Deus é maior do que aquela que você queria abrir e não conseguia. Tudo começa a melhorar na sua vida. Você só precisa pedir a fé. Ah, Bruno, é só isso? Ué. Foi isso que eu testei, homologuei com sucesso e é isso que Jesus ensina há 2000 anos. Tem gente que não sabe ler e nem escrever. João e Pedro foi esses aí. Mas eu conheço gente que não sabe ler e escrever, mas que são cheia de fé. Mas por que também? Porque busca diariamente. E só busca diariamente porque testou e experimentou. Esta fé, ela é experimental. Não é você entrar e ficar escutando palavra bonita, não. Se desligar esse devocional e você não for tocar sua vida com a fé, usando a fé, de nada serviu você ficar aqui. Sabia disso? Isso tem que te engajar, isso não pode te deixar, então nem vou entrar mais. Não, isso tem que te lançar pra frente, é você não aceitar. Não aceito sair do devocional e não usar a fé ao longo do meu dia. Eu saio daqui do devocional alimentado da palavra para usar a fé. Olha aqui. E aí quando o Jesus então primeiro está ensinando que a gente pode dormir sim na polpa do barco, ok? Não desmereça o que ele fez na cruz. Foi por mim e por você. Não é só perdoar os nossos pecados para abrir acesso para a gente chegar próximo de Deus. Ele fez isso. Mas além disso, ele quer colocar capacidade dentro de nós. E é aqui, ó. Tá escrito, Romanos 12:2. Eu vou transformar você que tá aí do outro lado. Pensa assim, ó, Jesus falando com você, velho. Pensa. Eu vou transformar você pela renovação da sua mente. E a cada dia você pode e vai, no meu nome, Jesus, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer isso? E aí você que está no YouTube aí, é o seguinte. Muitas vezes a gente passa por tempestade, você talvez já passou por isso. E cuidado para você não passar um dia de que a gente joga na conta de Deus. Ô Jesus, você não se importa que a gente vai morrer? Os discípulos não conseguiam enxergar ainda quem Jesus era. Eles estavam andando com Jesus, mas ainda não conseguiam enxergar com olhos espirituais de quem é Jesus. Por isso que tem é isso que a gente quer levar para vocês aqui no Cola na Videira, passar para vocês aqui. Vai chegar um tempo que de repente os seus olhos vão se abrir. Se você já está sabendo disso, começa a pedir para que os seus olhos se abram para a fé. Mas o início da caminhada você não vai entender muita coisa. Vai ter algumas que você vai entender. Vai ter momentos que você não vai entender nada. Os discípulos não estavam entendendo nada. Caramba, Jesus mandou a gente entrar no barco, passar para aquele lugar. Pô, se ele é quem a gente pensa que ele é, ele já sabia que ia chover, que ia dar tempestade. E olha o nosso barco, não tem estrutura. Olha a minha vida, não tem estrutura financeira, não tem estrutura educacional. Eu não sei o que é que está passando na sua vida. Mas você tem que fazer uma avaliação. Não pense que Deus não se importa com você. Deus se importa sim. E Ele precisa que eu e você passamos por esse vale, por esse deserto, para mostrar quem Ele é para nós. Para que a gente possa ver quem Ele é. É no deserto, é na tempestade, que a gente começa a experimentar essa fé. Porque se não tivesse treta, você não estaria aqui no devocional. Essa é a verdade. Se você não nasceu de novo, se você não tivesse treta e você não nasceu de novo, você não estaria aqui. Agora, se você já nasceu de novo, nada mais desgarra você da videira.
Mas isso na minha vida, eu tenho com 34 anos, só aconteceu com 32, há 2 anos, é recente. É muito recente. Por quê? Porque eu só buscava quando tinha BO. O que a gente quer passar para vocês aqui hoje? Busque nesta fé. O Cola na Videira aqui é só um canal, mais um canal. Existem milhares de outros canais, presenciais, virtuais. Mas busque não pedir para resolver os BO financeiro, de saúde física, emocional. Não pedir para resolver casamento. Você está perdendo tempo. Peça fé. Olha só. Por quê, Bruno? Bom, Jesus disse isso. Primeiro, Jesus, se você viu quem você está colando, se você não percebeu, você vai perceber agora. Esse homem, que talvez você não enxergue ele ainda como vivo, mas você vai enxergar em nome de Jesus, no dia certo, na hora certa. Mas muitos aqui talvez já enxerguem ele. Não apenas de boca para fora. Acredito que Jesus está vivo. Não. Os seus comportamentos mostram que Jesus está vivo. É ou não é? Tem que mostrar. Não para ser aprovado por ninguém, mas é para você viver uma vida melhor. Não adianta nada eu só acreditar que Jesus está vivo. Eu preciso crer que ele está vivo mesmo em comportamento, em pensamento. Se ele está vivo é porque ele venceu a morte. E se ele venceu a morte e eu estou colado com ele, eu estou me alinhando com ele diariamente, não há problema que vai matar a gente. E ainda que morra, não existe mais morte quando você está colado na videira. Paulo disse isso. Se eu viver, eu vivo colado na videira. Se eu morrer, aí eu tô top, é glória. Eu tô no lucro. O lucro não é aqui, o lucro é lá. Então, esse Jesus, ele falou com o mar e com o vento. Ele chegou pro vento e pro mar e falou assim: acalma-se, fique quieto. Ele não falou isso pros discípulos, ele falou isso pro mar e pro vento. Mas se os discípulos quisessem pegar a chave, ou se você quiser pegar a chave, ele também está falando isso para mim e para você. Acalma. Ô Bruno, fica quieto. Para de falar do problema. Para de olhar para a tempestade. Rapaz, se você quisesse ali, se você colasse aqui do meu lado, se eu te mostrasse a lista dos BO que eu tenho, você ia falar assim: meu Deus, é nós, todos nós temos problemas. Mas Jesus, ele é capaz de falar, inclusive, e aí o mar, Jesus é capaz de falar com o vento e com o mar. E tanto o mar quanto o vento obedecem à palavra de Jesus. Como é que esse cara não vai transformar a sua vida? Fala pra mim. Agora, para que você creia nisso, seus olhos precisam abrir. Você precisa da fé. Porque senão você vai ler aqui comigo, você vai achar que é só uma história em quadrinho. Você vai achar que é um desenho animado. Você vai achar que é um filme de ficção científica. O homem manda ficar quieto o vento e o mar. Olha aqui isso, cara. Que glória. Obrigado, Jesus. Por que ele faz isso? Porque ele criou o mar e o vento. O Pai Nosso criou tudo através de Jesus Cristo. Não o Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, o Cristo. O ungido, o escolhido, o libertador, o salvador, o príncipe da paz. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Ele é o Rei da glória. Você está escutando falar aí do reino? Pois é, o reino tem rei, e o rei tem nome e tem sobrenome, Jesus Cristo. O mar e o vento obedecem à palavra dele. Agora o mar e o vento não têm coração. Nós temos, e o nosso coração é caído. Então, a planta obedece à palavra de Jesus facilmente. O vento obedece à palavra de Jesus facilmente. O mar obedece à palavra de Jesus, às ondas do mar, facilmente. Agora você obedece à palavra? Ô Bruno e Bruna, Betina, vocês estão obedecendo à palavra? Vocês estão usando a fé obediente? Sim ou não? Pode ser não tem problema. Você não vai ser crucificado aqui. Claro que não. Mas enquanto você falar não, enquanto você não usar a fé obediente, a sua vida não rompe. Você vai ficar oscilando como uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, é natural a gente não obedecer essa fé.
Então assim, como que é obedecer à fé? Bom, primeiro, para você obedecer qualquer coisa, você precisa conhecer. Então a fé se aprende, por isso que a gente fala aqui, o conceito que ele colocou no nosso coração, e a Bíblia fala o tempo todo disso. O meu povo está morrendo por falta de conhecimento, Oséias. Mas o dia que meu povo me conhecer, o dia que o povo me conhecer, os olhos serão abertos. Aqui nessa live, em nome de Jesus. E eles vão começar a crer de forma inabalável que até os ventos, até o vento, até o mar obedece à minha palavra. E essa geração vai desejar obedecer à minha palavra também. Você deseja obedecer a Deus? Não é obedecer a Deus, não é fazer as coisas tudo certinho, bonitinho. Não é isso não, irmão. É conhecer a Bíblia. É conhecer a palavra e falar assim, eu quero viver essa palavra. Quem quer obedecer? Tá aqui, ó. Se você estiver vivendo uma tempestade desgraçada no dia de hoje, tanta coisa ainda pode acontecer no dia de hoje, não é? Só tá começando o dia. Irmã, tomara que passe um vento, uma tempestade lascada em cima de você. Ah não, Bruno, que isso? Ué. Para você testar a fé, para você experimentar a fé, para você ter mais experiências de fé. E quem já teve várias, continue desejando mais. Não limita o que Deus pode fazer com você. Porque quanto mais experiência a gente tiver com essa fé, mais a gente terá musculatura para suportar, por perseverança, a volta de Jesus. Se eu tiver uma experiência só de fé, daqui 2 anos eu morro. Daqui 2 anos eu paro no meio do caminho. Eu preciso ter constantemente experiências de fé. Constantemente. A fé é como uma carreira. Se você não tiver desafio na sua carreira, você vai ficar parado, sentado no mesmo trabalho até o fim da sua vida. Até morrer lá naquela cadeira. É ou não é? Você precisa, velho. Então nem reclame, a gente vem falando isso. Não reclame se seu chefe te passou uma bucha. Agradeça e declare. Através dessa bucha eu vou aprender. Através dessa bucha eu vou ter uma experiência na minha carreira que vai fazer com que eu cresça na minha carreira. Aí você vai ser lançado para um outro emprego e você vai falar a bucha que você resolveu no emprego anterior. Olha isso, cara. Essa é a fé. A fé. Quem está entendendo isso? E para a gente terminar, presta atenção. Logo após Jesus ter falado assim para o mar e para o vento: calma, fique quieto. Na verdade ele está querendo falar isso para mim e para você, tá? Você quer se acalmar e ficar quieto ou não? Por que ficar quieto? Não é mal educado, não. É porque a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Jesus Cristo. Quem é a palavra de Deus? Você sabe? Está escrito. Talvez ninguém te ensinou. A palavra de Deus se chama Jesus Cristo. A palavra encarnada. Está escrito. Então quando você sabe assim, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Jesus. Legal. Só que eu estou ouvindo mais as minhas palavras, que são os meus pensamentos. Eu estou ouvindo mais as palavras dos outros do que a palavra de Jesus. Logo vai cair. Ou já caiu, né? Já caiu. Então você tem que avaliar, você tem que ser inteligente, cara. Nós temos que ser estratégico quando a gente cola na videira. No meu dia, quantas vezes eu escuto a palavra de Jesus? Não é o nome Jesus, é a palavra de Jesus, é algum trecho da Bíblia. Então por isso que ele fala, fique quieto, ei, ouça minha voz. Porque quando você ouvir mesmo, não escutar você vai só murmurar. Entrar aqui no devocional e fazer 15 coisas ao mesmo tempo, não vai virar a chave que precisa virar aí, tá? Não vai. E tomara que não vire mesmo. Ei, Jesus te ama demais, mano. Você que tá no YouTube, aqui no Instagram no ao vivo, Ele te ama. Incondicionalmente. Tá? Eu quero te adiantar isso. Ele te ama. E esse amor faz com que Ele pergunte para nós o seguinte: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Tá aqui a explicação de por que você precisa pedir a fé e não pedir para resolver. Tá aqui, ó. São os problemas que eu mais recebo. Ô Bruno, a ansiedade, a preocupação, o medo, os pensamentos negativos, a falta de concentração, as minhas deficiências que eu nem vou te contar, que, meu Deus, eu não me orgulho disso, gera culpa. Tudo isso
me impede de me aproximar de Deus, me impede de ter intimidade com Deus. E você vai deixar isso até quando? Então o que eu faço? Peça a fé. Só que a fé que a gente aprendeu é o quê? Milagre apenas, cair coisas do céu. Não. Quando Jesus fala assim, por que vocês ainda não têm fé? Jesus não está fazendo uma pergunta cobrando eles. Ele está ensinando, Jesus ensina, lembra? Aprendam de mim, Jesus disse, e aí eu vou dar descanso para a alma de vocês. Se não aprender com a videira, sua alma nunca vai se aquietar. Você não quer que a sua alma se aquiete, não? Não tem dia que a gente acorda assim angustiado, a nossa alma está inquieta, a gente mostra isso nos comportamentos, desconta em todo mundo, grita dentro de casa, dança ula-ula, tico-tico, tico-tico. Rapaz, nós não podemos mais aceitar isso, e ainda que você faça, você tem que corrigir na mesma hora. Me perdoa e pedir perdão para quem está do seu lado. Jesus está fazendo essa pergunta porque ele está falando, vocês precisam de mim. Tá vendo o que eu faço com o vento e com o mar? Com vocês dessa live ele faz muito melhor. Por quê, Bruno? Porque nós somos imagem e semelhança dele. Ele ama a gente mais do que o vento e do que o mar, mais do que a planta, tá? Só pra você saber. Eu gosto mais de planta do que ser humano. Você não tá colada na videira quando você fala isso. Eu gosto mais de gato e de cachorro do que de ser humano. Você jamais colou na videira quando der que sai isso da sua boca. Isso só revela o seu coração. Deus ama demais você e sua família, Ele quer mudar tudo, Ele quer restaurar tudo, mas o início de tudo na sua vida é você chegar para Jesus e falar assim, Jesus, eu largo o controle, eu não aguento mais querer controlar minha vida, porque eu não aguento mais ser dominado pelo medo, tudo combina por medo, todos os problemas que eu tenho, no bottom line, lá no final, é medo que dá. É isso aí. E o cara que fala que não tem medo é o mais medroso ainda. É o mais medroso. Todo mundo tem medo. Mas isso não é plano de Deus. O plano de Deus é você responder essa pergunta. É você entender essa pergunta. Jesus, ele perguntou e está perguntando de novo. Como é que ainda não tem fé? Como é que vocês ainda não têm fé? Pois é, Jesus, a gente não sabia que fé é essa. Sei lá, por quê? Estamos aqui, passou a onda, o vento, mas pois é. Eu quero entregar para vocês. Sou eu que entrego. A fé é você receber o Espírito de Deus. Essa é a fé. A fé não é eu falar que eu acredito em Deus. A fé é eu pedir e buscar incansavelmente o Espírito de Deus. Do contrário, como diz o apóstolo Paulo, a gente só tem um espírito humano, que é espírito que existe aqui na terra. Nós somos corpo, alma e espírito, todo mundo sabe isso, cientista, ateu, agnóstico, todo mundo sabe, nós somos corpo, alma e espírito, ele tem um espírito. O Luxemburgo, esses dias, quando eu assistia futebol, um dia eu vi na televisão, rapaz, eu quero passar esse espírito para vocês, o espírito da coragem, vocês têm que ser corajosos, eu vim aqui para passar esse espírito para vocês. O Luxemburgo falando com o time dele. Jesus é a mesma coisa, e muito melhor, né? Beijo no seu coração, Luxa. Mas Jesus, ele está falando a mesma coisa. Eu quero passar o meu espírito para vocês. Entenda isso. Então, você consegue ouvir isso? Ou realmente está tampado? Porque, deixa eu te falar, Jesus quando curou um cego de nascença, eu vou sempre repetir isso aqui. Tinha gente que viu esse cego de nascença desde criança. E que conhecia ele mais de 15, 20 anos, e mesmo vendo ele curado, não acreditou. Então, se você não estiver escutando isso, eu vou ter que entender, né? Eu vou ter que entender. E orar mais ainda pela sua vida para que quebre, para que se abram. Efatá, abra-se esses ouvidos. Jesus disse isso, Efatá. No nome de Jesus, abra os ouvidos. Ninguém vai sair de fora dessa sala. Ninguém vai sair daqui sem receber aquilo que você, Jesus, entregou hoje de manhã para mim. Não deixa ninguém sair, Jesus. Esse é meu pedido, é meu clamor, Jesus. Para de pedir para resolver
O medo, a preocupação, ansiedade, pânico, essa lista de problemas. Pega ela, deixa de lado, eu sei que tá acontecendo, eu sei que vai continuar acontecendo e vai mesmo, mas você vai ver um por um sendo resolvido. Você precisa pedir o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo. Pronto, vamos, o Espírito de Cristo. Por que você é tão medrosa? A Bíblia diz 366 vezes, não tenha medo. E por que o medo me domina? Chegou um momento que eu parei, que eu cansei. Ô Silas, se a Bíblia diz 366 vezes, por que eu continuo tendo medo? Porque você ainda não tem o meu Espírito. Porque esse Espírito lança fora todo o medo. Tá escrito, agora você precisa viver isso. E eu já testei, e eu quero testar cada vez mais, eu quero ter experiência cada vez mais com isso. Chegou o momento de você ter. Efatá. Se esses discípulos já tivessem, se fosse Pedro recebeu o Espírito de Jesus lá na frente, não nesse momento da tempestade. Se ele tivesse, ele estaria dormindo junto com Jesus. Se ele tivesse, talvez quando começou, porque o Espírito de Deus faz você enxergar coisas que você não está enxergando. Você já parou para pensar que eles poderiam chamar Jesus? Ô Jesus, ó, parece que vai chover. Começou a fechar o céu. Não é melhor a gente fazer alguma coisa ou realmente é pra gente dormir? Eles nem perguntaram, eles esperaram a casa cair. Às vezes não, certamente, enquanto você não tiver o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, você espera a casa cair para colar nele. É ou não é? É. Só que se você já está ouvindo isso, não espere mais a casa cair cada vez mais. Ou se é que já está caída, né? Chega o momento de você pedir o Espírito de Jesus. Porque você vai começar a ver os problemas antes de acontecer. Por quê, Bruno? Porque você começa, ele começa a ampliar a sua consciência. E você não é dominado mais pelo seu inconsciente. A sua consciência começa a expandir. Ele trabalha na nossa mente, moça. Bora! Sim, nós somos caídos, nós não somos perfeitos. Sim, mas ele quer ampliar isso. Ele quer cristificar você e eu. Ele quer cristificar. Você quer isso? Você quer enxergar como Jesus? Você quer amar como Jesus? A cada dia? Não 100%, que jamais nós conseguiríamos 100%. Mas é 1% por dia. Um pouquinho por dia. Ele quer fazer isso. E ele está de braços abertos, vivo. Até isso você precisa. Enquanto você não tiver o Espírito de Cristo, você não consegue enxergar que ele está vivo. Na prática, né? Na prática, não de versículos de WhatsApp. E nem de versículo de Instagram ou Facebook. É na prática, na hora do trânsito. Na hora da vizinha chata, do vizinho chato. Na hora do vale. É aí que nós somos provados, nessa fé. Na hora que você está cozinhando dá tudo errado. Na hora que você está de mudança de casa, tô de mudança aqui, gente. Eu não vou nem falar o que eu tô passando aqui. Você entende? Porque não é sobre mim, é sobre a palavra. Mas eu tenho que usar a fé. Olha só, e aqui eu fecho. Eu não sei se vocês perceberam, mas é tão importante isso que você ouviu aqui. E se eu fosse você, se você não entendeu, ou se você tá aí doida, assiste mais uma vez esse devocional, porque eu vou fechar agora. Porque é o seguinte, é uma autorresponsabilidade a gente estar aqui, sabia disso? Aprendendo isso? Porque não sei se vocês perceberam, mas outros barcos seguiam Jesus e os discípulos. Antes de começar a tempestade, outros barcos seguiam eles. Jesus estava no barco de quem? Dos discípulos, da equipe dele, dos 12. E nos outros barcos tinha Jesus? Não. Eles passaram pela tempestade? Sim. Mas quando acalmou a tempestade, eles foram beneficiados? Sim, foram. Então é o seguinte, eu declaro aqui em nome de Jesus, que todo sobrenatural, toda mudança, todo o resultado do Espírito de Cristo na sua vida vai transbordar na sua família, mesmo que elas não creem em Jesus, não estão nem aí, irmão. Nós estamos aqui para você está recebendo. Pessoas serão beneficiadas, trabalhos serão beneficiados quando essa fé será ativada em você, for ativada em você. Quando você receber essa fé, e você para receber você precisa pedir, Jesus disse isso, bate na porta que eu abro e te dou, pede que eu vou te dar.
o Espírito. Não a resolução dos problemas. Não as coisas materiais. Pede o Espírito. Foi isso que eu fiz, gente. Funcionou aqui em casa e isso é o que faz milhões de pessoas há 2000 anos. Então, é uma autorresponsabilidade a gente estar aqui. Porque quando os seus olhos se abrem para essa fé, vizinhos, colaboradores perto de você, os ambientes que você pisar serão beneficiados. Simplesmente pelo fato do que você carrega a partir de hoje. Simplesmente pelo fato de você das pessoas vão te olhar e ver algo diferente em você. E você vai saber que não é você. Cuidado, hein? Com orgulho e com a vaidade na fé, hein? Aí, Renatinha, vou falar igual você. Aí, cuidado, hein? Quando você recebe o Espírito Santo, o Espírito é tudo sobre Ele. E nada sobre nós. Porque já não vai ser mais você que vive, mas Ele vive em você. Então só aproveita, desfruta. E saiba que quem andar com você, quem passar perto de você, vai ser beneficiado. E que bom, porque todos os barquinhos que seguiam Jesus e os discípulos foram beneficiados quando Jesus acalmou a tempestade. Então não cobre quem está seguindo vocês aí perto e que não está colado na videira. Não cobra não. Não cobra não. Ore por eles. Peça para Deus te usar, para que eles venham falar com você e falar assim, o que é que tem em você aí que está diferente? Aí você vai falar assim, então, o Espírito de Cristo, a fé, essa é a fé. Que não é sobre a minha capacidade de acreditar, é sobre o meu desejo de ter os olhos abertos, o meu desejo de ter a presença dele dentro de mim, controlando, aquietando a minha alma, direcionando a minha mente, renovando os meus pensamentos, trazendo o novo de Deus para minha mente. Amém. Vai na paz, que você tenha um dia abençoado. E a bênção é você andar na paz, na alegria de Cristo Jesus, na justiça de Cristo, que é o como Ele faz as coisas no meio da tempestade. Pode bater tempestade hoje à tarde aí. Você já recebeu o alimento do dia para que você durma nessa tempestade, para que você ensine alguém, encoraje alguém. Eu não sei o que Deus vai fazer com você hoje, mas apenas esteja com seus ouvidos abertos. Efatá. Amém? Vai ficar gravado no YouTube. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Cola na Videira é um convite. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos juntos aí, como Ele vem querendo aí há mais de 500 dias. Amém? Fiquem com Deus, Maria, Dulcineia, Flávia, Erilândia, Ceará, a Mari, a Fefe Lanzarra. Fiquem com Deus, tamo junto, colado na videira.